Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia de Vladimir Putin dá início a uma operação militar especial. Poderosas colunas blindadas apoiadas por assaltos aeroterrestres invadem o território ucraniano, conquistando grandes faixas do terreno. Iniciava a maior guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial, causando uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Sejam todos bem-vindos ao canal Da Guerra, canal dedicado ao estudo de história militar do Brasil e do mundo. Não deixe de apoiar o canal se inscrevendo e clicando no sino para receber mais vídeos como esse. A origem do povo russo e ucraniano remonta ao reino medieval de Rus de Kiev. Este reino foi uma confederação de povos eslavos sob o governo da dinastia escandinava dos Varengues. Oleg I submeteu em 882 as demais tribos eslavas, que ocupavam territórios que correspondem hoje à parte da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. O cristianismo ortodoxo chegou na região após o batismo do rei Vladimir o Grande. A Rus de Kiev terminou com a invasão mongol em 1240, tendo seu território dividido em principados e ducados, tributários do Kanato da Horda Dourada. Mais recentemente, o Império Czarista Russo voltou a ocupar a região da Ucrânia no século XVIII. Catarina Grande conquistou as posses das terras a leste do rio Dnieper, às margens do Mar Negro e partes da Crimeia. Em 1776, a imperatriz começou uma ampla colonização da região sob o nome de Nova Rússia. Foram fundadas cidades como Odessa, Kherson e Nikolaev. Já em 1783, Catarina anexou toda a península da Crimeia. Finalmente, em 1792, a parte oeste da Ucrânia foi ocupada pelos russos, após o conflito contra os turcos. Daquele momento até a queda do czar Nicolau II, a Ucrânia ficaria sob o controle do Império Russo. Após a queda do czarismo, a Ucrânia tornou-se um dos países integrantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com capital em Kiev. Durante o período soviético, a Ucrânia abrigava grande parte do arsenal nuclear da União Soviética, além de grande efetivo militar. A região de Donbass recebeu grande investimento e tornou-se um importante polo industrial. O porto de Sebastopol consolidou-se como uma das mais importantes bases do bloco. Durante o governo de Stalin, o povo ucraniano sofreu o genocídio conhecido como Holodomor, a Grande Fome, quando cerca de 7 milhões de ucranianos, aproximadamente 25% da população, morreu de fome em decorrência das políticas econômicas de Moscou. Com o desmoronamento da União Soviética, o governo ucraniano declarou a independência do país em 16 de julho de 1990. Em 1994, foi eleito presidente do país Leonid Kuchma, que logo voltou-se para uma aliança com a Rússia. A política ucraniana independente girou em torno da disputa entre candidatos pró-Ocidente e pró-Rússia. Em um acordo firmado entre os dois países, os ucranianos cederam o arsenal nuclear e parte da frota do Mar Negro em troca de auxílio financeiro. A atual crise começou em 2014, quando o presidente eleito Viktor Yanukovych foi deposto após graves manifestações populares. A Rússia, já governada por Vladimir Putin, aproveitou a instabilidade para invadir e anexar a Crimeia. Esta já era reivindicada pela Rússia desde 1992. A crise aumentou em 2016, quando as regiões de Donetsk e Lugansk declararam independência da Ucrânia, iniciando uma guerra civil no leste do país. As Forças Armadas Russas se dividem em 7 ramos: Forças Terrestres, Forças Aerotransportadas, Força Aérea, Tropas Especiais, Marinha, Tropa de Mísseis Estratégicos, Forças de Operações Especiais. Além destes, as tropas russas contam com o apoio de milícias das regiões de Donbass e Lugansk. As Forças Terrestres utilizam os carros de combate T-14 Armata, os mais modernos da frota russa, além de T-79, T-80 e T-72. Estes constituem a espinha dorsal das tropas blindadas russas. Utilizam também as viaturas blindadas de combate de fuzileiros, BMP-3 e BMP-2. Utilizam também as viaturas de transportes, BTR-90 e BTR-80. A Força Aérea utiliza na maioria os caças Sukhoi Su-35, Su-34 e Su-30. Utiliza também os helicópteros de ataque Mi-35, Mi-28 e Mi-24. Já as Forças Armadas Ucranianas
são organizadas de forma parecida com as russas. São divididas em 6 ramos: Exército, Marinha, Força Aérea, Força Aeroterrestre, Força de Operações Especiais e Força de Defesa Territorial. No início do conflito, o equipamento ucraniano era de origem russa ou soviético mais antigo, utilizando os carros de combate T-64, BMP-1 e BMP-2 e caças MiG-29. Com o avançar da guerra, os países da OTAN passaram a apoiar a Ucrânia com grande quantidade de equipamento militar, como, por exemplo, os blindados antiaéreos Gepard, mísseis anticarro Javelin e os modernos lançadores de foguete HIMARS. A invasão de fevereiro de 2022 foi precedida por uma série de exercícios militares russos na fronteira com a Ucrânia. De março de 2021 até a data da invasão, a Rússia realizou mais de 4 exercícios na fronteira. Este movimento fez que o comando ucraniano não acreditasse na invasão iminente, até que em 21 de fevereiro, Putin alega que tropas ucranianas têm atacado seus soldados dentro do território russo. Como reação, reconhece a independência de Donetsk e Lugansk. E finalmente, no dia 24 de fevereiro de 2022, Putin inicia a invasão que chamou de Operação Militar Especial, alegando defender os cidadãos russos dentro do território ucraniano e combater o nazifascismo no país vizinho. A Rússia iniciou a invasão em diversas direções e com suas tropas divididas em 5 grupos: o Grupo da Crimeia, o Grupo Sul, o Grupo Ocidental, o Grupo Norte e o Grupo Central. Os russos utilizaram as tropas mais experientes e com grande poder de combate, esperando ocupar a Ucrânia e derrubar o governo do presidente Volodymyr Zelensky em poucos dias. Tropas aeroterrestres e mecanizadas russas alcançaram os subúrbios da capital Kiev, que por muito pouco não caiu sob o controle das tropas de Putin. Ao sul, as forças russas ocuparam a cidade de Kherson e, após forte resistência, conquistaram a cidade de Mariupol. Entretanto, as forças armadas ucranianas apresentaram uma resistência feroz, impedindo a conquista de importantes cidades, como Kiev, Kharkiv e Mykolaiv. Após cerca de 2 meses de invasão, o avanço russo estagnou, e em 6 de abril, as tropas do norte da Ucrânia iniciam a retirada para reforçar as forças em Donbás. Putin alegou que as ações em Kiev e Kharkiv eram apenas dissimulações para tirar as forças defensivas ucranianas de Donbás. A partir de junho, o novo comandante russo, Alexander Dvornikov, iniciou uma ofensiva na região de Severodonetsk, que termina com a vitória russa e com as cidades de Severodonetsk e Lysychansk ocupadas. Em 6 de julho, as frentes se estabilizaram. Em 20 de agosto, o exército ucraniano começou a bombardear as regiões de Kherson, ocupada pelos russos. Os ucranianos utilizaram artilharia convencional e o HIMARS, sistema de artilharia de foguetes doado pelos americanos. O resultado foi várias pontes sobre o rio Dnieper utilizadas e a cadeia de suprimento russo prejudicada. Quando o comando russo e a imprensa internacional esperavam uma grande ofensiva naquela região, as forças armadas ucranianas surpreenderam o mundo iniciando uma grande ofensiva em Kharkiv, ao norte do país, em 4 de setembro de 2022. Esse movimento pegou os russos despreparados e permitiu uma ampla vitória ucraniana. Foram utilizadas nesta ofensiva a 92ª e a 93ª Brigada Mecanizada, a 80ª Brigada de Assalto Aeroterrestre, a 25ª Brigada Aeroterrestre e a 3ª Brigada Blindada. O sigilo com que todos esses meios foram reunidos foi um grande feito dos elementos de inteligência ucranianos. A ofensiva terminou com os russos retraindo para além do rio Oskil e permitindo um grande ganho territorial para os ucranianos. Após a estrondosa derrota em Kharkiv, o comando russo da operação foi novamente substituído. Assumiu o comando o general Sergei Suvorokhin. Em 10 de novembro, as forças russas evacuaram a margem oeste do rio Dnieper, próximas a Kherson, e cede aquele território para o controle ucraniano. As operações diminuíram de intensidade com a chegada do rigoroso inverno da região, e pouco território foi disputado nos meses de novembro e dezembro. Contudo, os russos mantiveram sua ofensiva na região de Donbás, para conquistar a pequena cidade de Bakhmut. As operações na cidade iniciaram em 1º de agosto de 2022 e continuaram até o fim de maio de 2023. Os avanços russos causaram um alto número de baixas para ambos os lados. As estimativas são de cerca de 20 mil mortos, tanto para os russos quanto para os ucranianos. Em um campo de batalha muito próximo da Primeira Guerra Mundial, russos e ucranianos disputaram cada metro do território.
Essa batalha se destacou também pelo emprego maciço de mercenários do Wagner Group. O número de baixas no conflito é extremamente controverso, pois ambos os lados tentam mascarar as estatísticas para controlar as informações. Mas fontes ocidentais estimam as baixas russas em 175 mil homens mortos, feridos e capturados. Já as baixas ucranianas são estimadas em 100 mil homens. Além das baixas militares, o conflito causou uma grande crise humanitária, com milhões de ucranianos deixando suas casas e buscando refúgio nos países vizinhos. A invasão russa na Ucrânia serviu para diversos aprendizados no campo da tática. Após as guerras do Iraque e do Afeganistão, muitos falavam no fim dos conflitos convencionais, com o emprego de grandes efetivos militares. Os combates mostraram justamente o contrário. Em muitos casos, as táticas empregadas pelos beligerantes foram extremamente semelhantes às manobras da Segunda Guerra Mundial. A invasão mostrou também que as tropas blindadas ainda são a espinha dorsal de qualquer ofensiva militar, tendo ambos os países utilizado grandes colunas blindadas para atacar e conquistar o terreno do inimigo. Apesar do conflito já durar mais de um ano, a guerra não parece estar perto de um fim. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia não aceitam termos de paz. Mais uma vez pedimos para que deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar o estudo de História Militar. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e responderemos o mais rápido possível. Muito obrigado e até a próxima.